Hello everybody, Teacher Pietra here, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre modal verbs, can, may e could. Se você não conhece esses modal verbs, fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para utilizar essas palavras tão essenciais no seu dia a dia, no seu trabalho e assim por diante. Então já deixa o like aqui embaixo para apoiar o canal e compartilhe com um amigo ou amiga que quer aprender inglês. Então vamos lá, o que seria um modal verb? Bem, o modal verb é uma palavra que tem um uso especial dentro da frase. Então ela não se comporta como um verbo e nem somente como um auxiliar. Um auxiliar seria, por exemplo, o do, o did, o will, que vai ali modificar esse tempo. Então ele tá ali no meio entre essas duas posições. Então, ele tem um significado e ele também vai modificar a frase conforme o modal verb. Então, por exemplo, can. O can é um modal verb de poder e capacidade, mas ele também pode ser possibilidade. Ele expressa a possibilidade de poder fazer algo ou da capacidade de fazer algo também. E dentro da frase, ele pode ser utilizado como um verbo para expressar esse poder, ou também pode ser utilizado de outras maneiras. Ele só é utilizado no tempo presente, então ele não pode transitar entre outros tempos verbais. Por quê? Porque ou você tem um modal verb nessa frase, ou você tem um outro auxiliar, como o will, como o do, como o did. Então, você não consegue, seguido um do outro, utilizar dois auxiliares ou dois modal verbs diferentes, ok? Então, essa é uma das primeiras razões do porquê o modal verb é diferente do verbo ou até mesmo do auxiliar. E isso vale para todos os outros. Todos os outros que se encaixam em modal verbs vão entrar nessas mesmas regras. Outra regra bem importante sobre os modal verbs é que após ou antes dele, não vai aparecer preposições. Então, por exemplo, to, for, about, né? Então, a gente não utiliza essas preposições antes ou depois dele. Então, por exemplo, I am to can. Isso não acontece. I can to do something. Isso também não acontece. Então, a gente sempre vai direto para o verbo. Na verdade, antes desse modal verb, não vem outro verbo. Por exemplo, o to be, que aparece muitas vezes, né, com verbos compostos, já com o modal verb vai direto. Então, vai ser o sujeito, o modal verb e o verbo auxiliar ali para expressar. Então, I can do this today. Eu posso fazer isso hoje. I can do this today. Então, você vai direto para o modal verb e depois para o verbo, né, auxiliar ali da ação, ok? Por que eu falo auxiliar? Porque são dois verbos conjuntos, o can e mais algum de alguma ação, né? Então, você pode fazer dessa maneira. Então, vamos ver alguns exemplos com can ainda. I can introduce you to our data team. Agora, vamos ver uma negativa. I can't stay for long, but I would love to hear more about your project. Então, ali na negativa, você pode falar tanto can't, você pode subtrair dessa maneira, ou você pode falar I cannot. I cannot. E para fechar, uma pergunta. Can we schedule a quick follow-up call? Então, aqui a gente vai utilizar o modal verb no início dessa frase, como a gente faz com os outros auxiliares. Então, o can vem antes do sujeito. E você percebe que não tem do, não tem did, não tem will, porque a gente já sabe que o modal verb can é para presente. Então, essa frase é sempre no presente e não precisa de mais nada ali. Muito bem, agora vamos para o modal verb could. O could ele já é um pouco diferente em algumas características do can, porque ele pode ser utilizado para expressar coisas no passado, né, nas frases afirmativas. Então, isso já é um diferencial dele. Como a gente não consegue utilizar o can, a gente tem o could para conseguir expressar poder, capacidade, possibilidade no passado também. E também de habilidades no passado. Então, por exemplo,
Se você for querer expressar que sabia fazer algo, tinha alguma habilidade específica no passado e hoje em dia não tem mais. Então, você vai utilizar o could para isso, ok? Além disso, quando a gente faz perguntas com o could, a gente também consegue expressar um ar mais educado. Então, a gente soa mais educado quando utilizamos o could para perguntas, para pedir permissão, para pedir ajuda e tudo mais. Então, ele é mais educado do que o can. O can é mais para o dia a dia, mais informal. Se você for pedir ajuda de alguém ou pedir algo emprestado de alguém, o can é mais para o dia a dia, pessoas que você já conhece e tudo mais. O could é mais educado, então aquela pessoa que você não tem muita intimidade e tudo mais, é melhor que utilize o could. Então vamos ver alguns exemplos. We could collaborate on this project in the future. Então aqui a gente vê uma frase afirmativa com uma sugestão. Então aqui, nesse caso, a gente consegue utilizar o could com uma sugestão, algo possível de ser feito. Então, nós poderíamos, ele está dando uma sugestão de algo. Uma na negativa. I couldn't attend yesterday's session, but I reviewed all the materials. Então aqui a gente tem a mesma questão, a gente pode tanto contrair ou falar could not. I couldn't, I could not. Could you share more details about my role? Muito bem, agora vamos para o último do dia, que é o may. O may, ele já é o mais formal de todos. Então, você utiliza ali nas situações de trabalho ou quando você quer soar mais formal, quer ter essa postura diferente, você vai utilizar o may para essas situações. Ele também pode ser possibilidade, pode ser ali poder ou capacidade, né? Mas ele também tem uma característica extra que ele pode significar futuro. Além do presente, ele pode significar futuro, mas ele não pode significar o passado. Então, não utilizamos o may para passado, ok? E ele também pode ser utilizado para pedir permissão. Então, permissão para alguma coisa, né? Ou até mesmo ajuda e tudo mais. E antes de ir para os exemplos, você já deixou seu like? Só passando para te lembrar, viu? Coisa rápida. Já se inscreveu também? Ok, so let's go. You may find this tool useful for your data analysis. A negativa. We may not have enough time to cover all the topics today. Então aqui a gente vê a utilização do may na negativa. E dessa vez não está contraído porque é mais comum a gente ver o may not do que o mayn't, que seria a contração ali do may com o not. Então, é mais normal utilizar o may not, até porque ele já traz uma formalidade maior, então não tem por que abreviar nesse caso, ok? May I ask how your company handles this process? E aqui também mais um exemplo de interrogativa utilizando o may. Então é isso. Você ficou com alguma dúvida? Tem alguma questão ou situação que você acha que poderia utilizar o moral verb e não sabe como? Bem, deixa aqui nos comentários e muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui, ok? So thank you so much and see ya, guys. Bye bye.